Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém, uma alegria enorme, um grande privilégio a gente poder estar juntos para adorar ao Senhor nosso Deus. Ele é muito bom, Ele está entre nós. Quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia, Salmo 125. Salmo 125. Daqui a pouco a gente vai cantar um trecho desse salmo muito precioso, que é uma declaração de fé que a gente precisa estar sempre grudado nele, não é? As palavras do salmista dizem assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não serão jamais abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para todo sempre. Esse Salmo 125, ele faz parte de uma porção do Saltério que é conhecida como os Cânticos de Peregrinação. E o salmista compunha geralmente esse tipo de salmo para que o povo pudesse cantar e orar enquanto peregrinava, enquanto o povo que não morava em Jerusalém pudesse vir para adorar no templo. Então, enquanto eles faziam essas viagens, eles oravam a Deus pedindo proteção pelo caminho, porque haviam muitos inimigos, muitos salteadores que sabiam que o povo estava peregrinando, então eles armavam emboscadas e tudo mais. Então eles compunham esses salmos e, obviamente, também faziam guardas, não é? E vigiavam, mas cantavam enquanto caminhavam esse salmo. O Salmo 121 também pertence a essa categoria, e o Salmo 125 também é uma declaração de fé para lá de importante para nós, porque nesse texto o salmista faz uma analogia que é fundamental para nós. Ele vai comparar a nossa confiança em Deus com a confiança que o povo tinha nos montes de Sião que cercavam Jerusalém. Os irmãos sabem que Jerusalém é uma cidade cercada por montes, e isso dava grande vantagem a Jerusalém quando seus inimigos tentavam invadi-la, porque não tem como você remover o monte, você tem que dar a volta pelo monte, né? Você tem que escalar o monte. Então, enquanto isso acontece, o povo consegue se armar e se proteger e também contra-atacar. O que o salmista está dizendo que da mesma forma como o povo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, se sente segura porque está cercada pelos montes de Sião, assim também nós devemos estar seguros. Eu diria que ultra seguros, já que nós estamos falando do Senhor que criou os montes, porque o Senhor nosso Deus está ao nosso redor. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso auxílio. Então, o convite desse salmo é justamente isso, né? Coloque a sua confiança no Senhor. E não permita que absolutamente nada abale você. Ele vai dizer que assim como os montes não se abalam, mas permanecem para sempre, aqueles que confiam no Senhor, embora venham as tempestades, embora os inimigos de fato estejam à espreita, como nós temos aprendido aqui na igreja, irmãos, a vida cristã não nos aliena dos nossos problemas, não nos aliena dos nossos inimigos, nós não negamos que nós sofremos, nós passamos por tribulações, seja em qualquer dimensão, seja tribulação por falta de dinheiro, por falta de saúde, por falta de paz interior, por inquietude na alma, não é? Nós passamos por tudo isso, mas nós podemos e devemos confiar no Senhor, e se colocarmos a nossa confiança nele, a palavra do Senhor diz que ele não falha, ele não vai nos deixar abalar, porque ele vai estar ao nosso redor. Deus Emanuel é justamente isso, Deus que está presente
em nós, entre nós, né? E ao redor de nós também. Muito bem, vamos orar, irmãos? Coloque a sua vida na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. Renove a sua confiança no Deus de Israel. Não se desanime diante das provações. Permita que Deus seja esse monte que cerque aí a sua vida, a sua história. Descanse no Senhor, sabendo que Ele não falha, que Ele é inabalável, que Ele não muda, que Ele é mais sólido do que a rocha mais sólida que nós conhecemos. Ele é mais alto do que qualquer outra montanha. O Senhor está para cima das nossas lutas e das nossas tribulações. Ele é maior do que tudo. Ó Senhor, nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós te damos graças nessa noite. Te damos graças por esse ajuntamento. Te agradecemos pela alegria que nós temos de pertencer ao Senhor, de saber que o Senhor tem nos guardado na palma das suas mãos. O Senhor tem cuidado de nós, assim como o pastor cuida das suas ovelhas. O Senhor nos conhece e nos sonda, Senhor. O Senhor conhece a nossa interioridade, conhece a nossa estrutura, conhece a nossa psique, conhece a nossa alma. Ó Deus, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com a nossa alma, com as nossas emoções, Senhor, com as nossas inseguranças, com os nossos medos. Muito obrigado, Senhor, porque também o Senhor conhece todos os nossos adversários, todos os nossos inimigos. Mas te damos graças, Senhor, nessa noite, porque nós somos lembrados de que o Senhor é maior do que todos eles. O Senhor é para além das nossas lutas e das nossas tribulações. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti, porque Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso alto refúgio, e nós habitamos nesse esconderijo que é o Altíssimo, Senhor, e descansamos, ó Deus, à sombra das Tuas asas, como diz o Salmo 91. Ó Deus, conserva o nosso coração em plena paz. E agora, quando vamos Te adorar, quando vamos buscar a Tua face, quando vamos ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito, Senhor, possa agir em nós, possa nos levar cativo, ó Deus, à obediência de Cristo, que o nosso coração esteja firmado em Ti, Senhor. Fala conosco, revela-te a nós nessa noite, dentro das nossas necessidades. Fala conosco, é o que Te pedimos, no precioso nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Irmãos, nós vamos adorar o Senhor agora. Enquanto os irmãos do louvor vão se aproximando, só queria lembrar os irmãos que nós estamos agora programando o nosso culto de final de ano. Naturalmente vai acontecer no dia 31 para o dia 1º, e o nosso culto vai começar às 10 horas da noite e vai até 5 minutos depois da meia-noite, 10 minutos, né? Nós vamos ter muita coisa boa acontecendo. Louvaremos a Deus, teremos pregação, celebraremos a ceia do Senhor. E em seguida, logo após o encerramento do nosso culto, meia-noite e pouquinho, a igreja também vai oferecer uma ceia gostosa aqui na nossa cantina. Então nós vamos compartilhar alguma coisa gostosa para comer. Eu estou responsável pelo cardápio, eu vou fazer tudo, então os irmãos podem vir, que vai ser só comida boa. A Silene até já pediu misericórdia, né, Silene? Até eu pediria. Mas os irmãos vão vir e vão cozinhar com muito carinho. E nós precisamos saber quantas pessoas nós vamos receber para nos prepararmos da melhor maneira possível. Como disse o eu de manhã, para que não falte feijão para ninguém. Então, se você ainda não deu o seu nome para esse jantar, nós já temos uma lista aí, acho que umas 40 e poucas pessoas. Mas se você ainda não deu o seu nome, mande um WhatsApp para mim, para o irmão Eudes, ou então para a irmã Viviane, ou então nos procure no final do culto, né? E aí nos dê o seu nome. Você também que nos assiste aí pelo YouTube, né? Mande para cá o seu nome também, para que a gente possa fazer essa inclusão na lista, tá certo? Isso mesmo, aviso dado, vamos adorar a Deus. Vamos ficar em pé então, irmãos? O pastor já falou muito bem aí do cântico que vamos cantar agora, né? Nós vamos realmente cantar este salmo. Eu te convido a lembrar-se de que é no Senhor que a gente deve confiar.
não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. E é exatamente assim, né? É o Senhor quem nos guarda. É nele em quem confiamos. E é por isso que nós vamos também nos lembrar de um cântico que nos diz isso, que é Ele quem nos cura, quem nos alegra. Há um rio que corre do trono de Deus. Esse rio é o rio que traz cura. Esse rio é um rio que traz alegria aos nossos corações. Naqueles momentos difíceis que a gente está tristinho, é esse rio que vai alegrar o seu coração. Vamos louvar a Deus com esse cântico. E se você trouxe seu dízimo, sua oferta, também é o momento de você adorar ao Senhor, depositando no gasofilácio a sua oferta. Que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. E bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para
corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Não é gostoso? Quando a gente está triste, gente, lembra de cantar esse corinho, você vai se alegrar, porque o próprio ritmo já te alegra. Mas, na verdade, é o nosso Senhor Jesus, né, que enche o seu coração de alegria. Nós vamos encerrar com um cântico que nos lembra que Cristo voltará e que Ele vem me buscar. E eu quero estar pronta nesse dia. Hoje a gente está tirando uns cânticos aí do baú, né, Neuber? A gente vai lembrar, né, desse cântico, porque a gente, nesse momento aí de Natal, onde a gente se lembrou do nascimento de Jesus, nós não podemos nos esquecer por que Ele nasceu. Porque Ele nasceu, viveu e morreu por amor a cada um de nós. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará.
nós glorificamos o Teu nome, e ao Senhor que adoramos e damos toda a honra, Pai. Nós realmente ansiamos por esse dia. Obrigada porque o Senhor é o nosso Consolador. Obrigada porque o Senhor é o nosso Libertador. Nós realmente esperamos que o Senhor volte para nos buscar e desejamos que esse dia chegue, Pai. Muito obrigada por esse presente que o Senhor nos deu. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, abra comigo suas Bíblias, vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do verso 29. Nós vamos estudar hoje uma conhecida parábola. Geralmente a gente dá o nome da parábola do bom samaritano. Evangelho de Lucas, capítulo 10. A partir do verso 29. Todo mundo achou? Achou, Selma? Achou? Amém. Então tá bom. Então vamos fazer a leitura do texto. Lucas escreveu: o homem... Me perdoe, irmãos. Vamos ler... a partir do verso 30. Aliás, isso a partir do verso 30 e depois a gente volta e a gente faz a contextualização da parábola. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto, à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e também viu o homem caído, mas também atravessou e passou bem longe. Então veio um samaritano e, ao ver esse mesmo homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, e onde ali cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem, e se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando eu voltar. Perguntou Jesus: qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? O especialista da lei, ou doutor da lei, lhe respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá você e faça o mesmo. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Peça a Deus para falar com você, para que Ele possa iluminar essa palavra e que ela possa fazer sentido para nós, não apenas para a nossa racionalidade, mas também ela possa mudar o nosso coração. Ó Jesus, mais uma vez nós somos expostos por essa palavra, bendita e eterna palavra. Te damos graças porque sabemos que o mesmo Espírito que inspirou essas santas letras está entre nós. É o mesmo Espírito que nos enche.
É o mesmo Espírito que nos traz sabedoria, que abre os nossos entendimentos, Senhor. E é isso que te suplicamos nessa noite, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento e nos revelar a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Senhor conceda ao pregador a Tua unção, a Tua graça, a Tua revelação, e também, ó Deus, a cada um dos ouvintes essa mesma unção, essa mesma graça e revelação, para que Cristo seja formado em nós, para que, ó Deus, possamos não apenas ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra, mas, sobretudo, praticar a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos e oramos, no nome sobre todo nome, oramos por causa de Jesus, Senhor. Amém e amém. Irmãos, essa parábola é uma das parábolas mais conhecidas dos evangelhos. Talvez a parábola mais conhecida do evangelho seja justamente no capítulo 15 de Lucas, a parábola do filho pródigo. Mas essa parábola do bom samaritano também é uma parábola que a gente sempre ouve falar, não é? Eu apostaria que a maioria de vocês já ouviu algum sermão baseado nessa parábola que nós acabamos de ler. Mas para a gente entender um pouquinho mais dessa história, é preciso a gente conhecer um pouquinho aqui do contexto que motivou Jesus contar essa parábola. Jesus estava, como de hábito, ensinando, e os seus ensinamentos geralmente eram públicos. Raramente Jesus se reunia na sinagoga, em um lugar mais reservado. Ele já fez isso, mas geralmente ele ensinava no meio do povo. O estilo de ensinamento de Jesus é o modelo que a gente chama de modelo peripatético. Ou seja, enquanto Jesus caminhava, enquanto ele fazia as coisas ordinárias, as coisas mais prosaicas, mais corriqueiras da vida, ele ensinava aos seus discípulos e ao seu público. É por isso que nós temos muitas parábolas que são bem relacionadas ali com aquele povo. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, né? A parábola do joio e do trigo, né? Porque possivelmente Jesus, naquele ambiente agrícola, né, e pecuário também, que era ali Israel, todo mundo estava habituado a esse tipo de prática. Então Jesus, andando com o povo, via um semeador semeando, ele contava a parábola do semeador, né? O povo via aquilo na sua vida cotidiana, e Jesus usava daquilo, tomava daquilo para trazer ensinamento para o povo. E essa parábola aqui do bom samaritano, ela também tem esse contexto, porque era muito conhecido as relações aqui do judeu com o samaritano, e Jesus, de forma provocativa, eu diria, apresentou essa parábola. E essa parábola ela foi motivada pela pergunta de um intérprete da lei, de um mestre da lei, que queria provocar Jesus. Isso é muito interessante, irmãos, porque Jesus sempre foi provocado em seus ensinamentos. Havia sempre aquele grupo de pessoas que seguiam a Jesus não para absorver o seu conhecimento, não para aprender com o mestre, mas para testá-lo. Porque, de alguma forma, eles queriam desmascarar Jesus e colocar Jesus contra a lei de Moisés. E nós temos, então, aqui um intérprete da lei, ou seja, alguém que era versado na Torá, conhecia bem a Bíblia hebraica, que nós chamamos de Bíblia hebraica, não é o Antigo Testamento. Então, esse intérprete da lei, querendo colocar Jesus à prova, ele faz uma pergunta para Jesus, dizendo: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Está aí a partir do verso 25. O que eu devo fazer, né? Ou seja, o que eu devo praticar para herdar a vida eterna? E aqui, irmãos, mais uma vez, Jesus, como o mestre dos mestres, né? E ele geralmente respondia uma pergunta provocativa com uma outra pergunta provocativa. E ele então vai responder a esse intérprete da lei dizendo: olha, você conhece a lei, como é que você interpreta as Escrituras? Você que é um mestre da lei, o que você acha que é necessário fazer para que você adquira a vida eterna? E aí, então, esse intérprete da lei vai fazer um grande resumo da lei de Moisés. Ele vai dizer
que ele entende que o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e também amar ao próximo como a mim mesmo. E ele responde assim para Jesus, e Jesus confirma a resposta dele, dizendo: olha, você respondeu muito bem, é justamente isso. Você deve fazer assim mesmo, você deve amar a Deus acima de todas as coisas e também, por consequência, você deve amar ao seu próximo como a você mesmo. Só que esse intérprete da lei não ficou satisfeito, né, com essa pergunta, em cima de uma outra pergunta de Jesus, e aí ele faz uma nova pergunta, ele diz: afinal de contas, quem é meu próximo? Ou seja, ele tem uma teologia muito saudável, porque, irmãos, olha só que coisa interessante, a resposta do intérprete da lei foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando Jesus fala, pratique isso, ele vai e diz assim, mas quem é o meu próximo? Porque esse intérprete da lei, ele entendia de uma forma muito clara algo que nós precisamos entender, que amar a Deus sobre todas as coisas possui implicações práticas. Me coloca também em contato com o meu próximo. Ou seja, é impossível eu amar a Deus acima de todas as coisas sem amar ao meu próximo, sem perceber o meu próximo, sem me sentir implicado com a situação do meu próximo. É por isso que o fariseu pergunta, que o intérprete da lei pergunta, quem é o meu próximo? Para que eu possa amá-lo como a mim mesmo. E dentro desse contexto, então, essa preocupação que esse intérprete da lei tinha com a vida eterna, como herdar a vida eterna, Jesus então conta essa parábola que nós conhecemos, e nós conhecemos muito bem. Jesus então conta uma história de um homem que estava seguindo o seu caminho e de repente ele foi assaltado por um malfeitor. E o texto é muito descritivo, muito gráfico nesse sentido, porque diz que esse homem que foi assaltado, foi levado tudo dele. Levaram as suas roupas, não é isso? Olha, o verso 30 diz, né? Ele descia de Jerusalém para Jericó. É interessante, Jerusalém é a cidade da adoração, Jericó é a cidade do pecado, né? Aí alguns, assim, por exemplo, se não me falha a memória, Agostinho vai dizer que aqui tem uma metáfora muito interessante, que era um homem que estava saindo da presença de Deus para cair na cidade do pecado, e aí, por conta dessa sua rebeldia, a maldição chegou até ele, ele foi assaltado, né? Agostinho pensava assim, né? Esse homem foi atacado por bandidos, e esses bandidos lhes tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Nós temos esse primeiro grupo aqui de pessoas, desses bandidos aqui, que espoliaram esse homem. Levaram radicalmente tudo que esse homem tinha. E aí, esse homem caído, semi-morto à beira do caminho, foi encontrado também, porque Jerusalém para Jericó, muitas pessoas passavam por ali, se não me engano, 11 quilômetros separa Jerusalém de Jericó. Então, outro grupo de pessoas passavam por ali, que é justamente agora o verso 31, diz que um sacerdote passava por ali também, um homem do templo, um homem que deveria andar sempre com as vestes limpas, né? Ele vê esse homem caído na beira da estrada, e para não tocar nesse homem, para não se manchar, para não se tornar imundo, alguma coisa do tipo, a palavra de Deus diz que mesmo ele vendo o homem, e possivelmente também ouvindo o gemido desse homem, ele passou de largo. Ele fingiu que não viu. Ele viu, mas não viu. E o terceiro grupo aqui que Jesus lista foi também um grupo de levitas, ou um levita que também passou por aquele mesmo lugar. Levita responsável pela adoração no templo, né? Possivelmente ele estava indo para algum culto, alguma coisa assim, e porque não podia atrasar o louvor da igreja dele, ele também viu, mas não viu aquele homem, e mais uma vez também passou de largo. E aqui Jesus vai também apresentar, de forma muito provocativa, essa figura agora do samaritano, porque nós sabemos que o samaritano, muito diferente do levita e muito diferente do sacerdote, o samaritano era conhecido como uma raça impura. Era uma raça misturada, miscigenada por conta da invasão que Israel
o reino do norte sofreu pelos assírios, né? Onde o povo foi dominado pelos assírios, e ali as mulheres foram violentadas e engravidaram e tiveram filhos, e esses filhos então já não eram judeus de raça pura. Por isso que os samaritanos eram considerados assim a escória, né? Personas não gratas ali para o povo de Jerusalém. Mas é esse homem impuro, afastado, teoricamente, assim, da graça de Deus, afastado da aliança de Deus, é esse samaritano que vê esse mesmo homem, e o que ele faz? Ele se compadece desse homem e cuida desse homem. Irmãos, aqui um parêntese, né, antes da gente pensar teologicamente sobre o texto, é muito interessante. Se nós queremos ter compaixão das pessoas, é necessário 3 coisas. A primeira delas é você ver as pessoas, é você ouvir o gemido das pessoas e você se compadecer das pessoas, ou ter o mesmo sentimento. Se nós queremos, de fato, viver o Evangelho de Jesus e amar o nosso próximo, Jesus deixa isso muito claro. É que é preciso que você, de fato, veja as pessoas, que elas sejam notadas como seres humanos. E você ouça as pessoas, você pare para ouvi-las, ouvir o seu gemido, o seu clamor, e que você se compadeça dela também, que você se coloque no lugar. Eu estava sentado ali no banco e me vem em mente aqui acho que eu já até contei essa historinha. Uma vez eu estava descendo ali a rua São Paulo, indo para o Mercado Central. Era um dia de folga meu, geralmente eu gosto, a Viviane sabe, né? Eu gosto de ir no Mercado Central tomar um cafezinho ali. Gosto de tomar um café e passar na livraria, olhar uns livros e tal. Aí, e dia de folga de pastor é o seguinte, pastor, quando está no dia de folga, não gosta de ver nem ovelha, né? Assim, Eudes, né? Aí você quer ficar assim, descansando mesmo e pensando em nada, né? Quanto mais um homem que tem aquela caixinha do nada, você não gosta de ficar pensando em nada, né? É só distrair mesmo e tal. Eu estava descendo a rua São Paulo, e aí eu vi uma moça vindo, em situação de rua. E ela estava vindo e passava pelas pessoas e pedindo às pessoas as coisas, e as pessoas fingiam que não via. Ela falava, era como se ela não estivesse falando. Eu estou descendo a rua São Paulo, estou vendo a caminho subindo. Eu falei, gente, ela vai chegar em mim, com certeza. E passou por ninguém respondia. Era impressionante que as pessoas não respondiam, parece que as pessoas não ouviam. Ela não era apenas invisível, mas parece que também as pessoas se tornaram surdas, porque não ouviam essa moça. Ela veio pedindo, até que chegou em mim. E falou, moça, me dá uma coisa para eu comer? Eu estou com fome. Eu falei, meu Deus, eu não posso fingir que eu não estou vendo, porque eu estou vendo. E eu preciso ouvir, porque eu tenho ouvido, Deus me deu ouvidos para ouvir. Eu falei, minha filha, você costuma almoçar onde? Ela, eu sei onde é. Ela sabia mesmo. Aí nós subimos a rua São Paulo de volta para trás. Viramos essa esquina na Tupis. Ali tem um lugar onde serve uma comida. Aí eu falei, o que você gosta de comer? Ela, frango, não sei o que e tal. Aí nós sentamos. Aí eu perguntei, minha filha, você está na rua por quê? Ela foi me contando a história, que ela tem um filho, que ela não sabe se está vivo, está morto, porque envolvido no tráfico de drogas. Ela foi muitas e muitas vezes violentada na rua enquanto dormia debaixo das marquises. Ela perdeu as contas de quanto isso aconteceu com ela. E ela foi me contando a história dela. Eu ouvi tudo e depois eu falei, minha filha, olha, eu sei que você está sempre por aqui, eu estou sempre por aqui também. Se Deus quiser, nós sempre vamos nos encontrar. Aí, na hora que eu estava me despedindo dela, estava indo embora, ela falou assim, moço, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que eu nunca te vi por aqui? Você fala que sempre passa por aqui, mas por que eu nunca vi o senhor por aqui? Por onde o senhor andava que eu nunca tinha te visto? E aquilo me envergonhou, porque talvez, não é só ela não tinha me visto, mas eu também não tinha notado, né? Eu não tinha visto ela também. Essas pessoas, ou assim como nós, precisamos ser vistos por alguém. O ser humano tem necessidade de ser visto, tem necessidade de ser ouvido, tem necessidade que você tenha empatia e sinta como ele se sente também. O Evangelho, né, traz essa forte implicação para nós, irmãos. Muito bem, fechado esse parêntese, eu queria fazer algumas aplicações aqui
desse texto, eu queria compartilhar com os irmãos 3 filosofias de vida. 3 maneiras de viver a vida a partir dessa parábola que Jesus contou. E aí eu espero que, assim como o intérprete da lei percebeu as implicações das palavras de Jesus, a gente também possa sentir. A primeira filosofia de vida, o primeiro estilo de vida que as pessoas podem adotar é o estilo de vida aqui figurado na figura desses ladrões, desses salteadores. São pessoas que olham para o seu semelhante e para o seu próximo e pensam assim: tudo que é dele é meu também. O que é dele, eu quero para mim. Se é dele, eu quero aproveitar. Se é dele, precisa ser meu. E se não der, eu tenho o direito de tomar. Isso é interessante porque existem pessoas que pensam justamente dessa forma, que olha para o seu próximo pensando que lucro ele vai ter em se aproximar daquela pessoa. O que ele pode arrancar daquela relação, seja uma vantagem financeira, seja uma vantagem emocional, seja uma posição de poder, seja o que for. Mas a pessoa não é vista como um ser humano, como alguém com quem você deve se relacionar, mas a pessoa é vista como um objeto. E aí a pergunta é: como eu devo usar essa pessoa? Como essa pessoa pode ser útil para mim? Como ela vai atender às minhas necessidades? Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para que a gente perceba isso na nossa vivência relacional, nos nossos relacionamentos. Na forma mais profunda dos nossos relacionamentos, das nossas intenções, o que nos leva a nos aproximarmos das pessoas? Por que você se relaciona com as pessoas com que você se relaciona? Tem segundos interesses por trás disso? Você está interessado, de fato, na pessoa ou naquilo que ela pode proporcionar a você? Você entende a natureza da amizade? Porque se tem algo que é peculiar, é próprio da amizade, é que a amizade é desinteressada, né? Os amigos se relacionam sem qualquer interesse, sem qualquer contrapartida, não é assim? Mas quando a nossa relação é utilitária, não, nós colocamos tudo na ponta do lápis. Nós fazemos contabilidade, aliás, dos nossos relacionamentos, né? E nós colocamos assim uma lista em azul e outra em vermelho. Nós vamos contabilizando. Olha, com o irmão A, eu dei isso para ele, eu dei aquilo, eu fiz aquilo, prestei e tal. Agora, qual que é a contrapartida? O que ele está me dando em troco? Está me dando isso. Opa, peraí, mas eu dei muito mais do que ele deu. Essa conta não está fechando? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me distanciar daquela pessoa, porque não está sendo um bom negócio para mim. Para usar uma expressão aqui do Bauman, ele vai escrever lá o Amor Líquido, Modernidade Líquida, vários bons livros, ele vai dizer justamente isso. Esse investimento não é legal. Nós tratamos as nossas relações como investimento, como se nós estivéssemos aplicando na Bolsa de Valores. E aí você vê lá as ações. A ação do fulano está subindo, o fulano tem alta. Ele tem um bom retorno, então eu vou investir nele. Porque eu invisto nele R$10 e ele me devolve 100. Então é um bom retorno. Mas esse irmão aqui já não é bom, eu invisto 100 e me dá 10. Então eu vou cortar essa relação. Eu estou aqui monetizando a relação, mas as dimensões são amplas, né? E aí você vai e começa a criar o seu pseudo-ciclo de amizades a partir dos seus interesses. Você pensa o seguinte: o que é dessa pessoa tem que ser meu também. Eu tenho que, de alguma forma, me apropriar disso, me beneficiar disso. Então, nós não estamos nos relacionando com o nosso próximo, mas apenas com um instrumento, apenas como um objeto que é do nosso interesse. E quando se trata de objeto, os objetos, ora, Vilma, os objetos são descartáveis. Você só se lembra que tem um martelo quando você precisa do martelo, não é assim? Aliás, que eu passo um aperto enorme lá em casa, porque eu só me lembro das ferramentas quando eu preciso e geralmente eu não acho, né? E quando nós
instrumentalizamos os nossos relacionamentos, a gente só procura a pessoa quando a pessoa é útil para parafusar alguma coisa, para martelar alguma coisa, né? E assim nós temos essa filosofia utilitária aqui, que Jesus deixou muito claro nessa figura aqui dos salteadores. A segunda filosofia que Jesus apresenta aqui nesse texto, que é também muito interessante, ela está muito bem explicitada aqui na figura tanto do sacerdote quanto do levita, que não por acaso são pessoas religiosas. São gente boa de Deus, são adoradores de Jeová, são pessoas que vão à casa de Deus. E qual é essa filosofia dos levitas e dos sacerdotes? Que Jesus, sem dúvida alguma, reprovou. É a filosofia diferente do salteador, porque a filosofia do salteador é tudo que é seu, é meu, mas a filosofia aqui do sacerdote e do levita é a seguinte: tudo que é seu, é seu. E tudo que é meu, é meu. Ou seja, para usar uma expressão popular, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Então é aquela história, não é? Você tem os seus problemas, são os seus problemas. Você tem as suas dificuldades, são as suas dificuldades. Não me envolva nos seus problemas. Não me envolva nas suas necessidades. Então, esse tipo de gente é muito interessante, irmãos, porque ele é incapaz de fazer o mal ao seu semelhante. Ele é incapaz de fazer o mal ao seu próximo, porque é religioso. Não é porque ama, não. É porque é religioso. É porque a religião não permite. Então, ele é incapaz de fazer o mal. Mas também, e de forma que muito demoníaca, eu diria, da mesma proporção que são incapazes de fazer o bem, são incapazes de fazer o mal, são também incapazes de fazer o bem. São incapazes de se envolver. Estão anestesiados. Estão narcotizados. Vem o sofrimento das pessoas ao entorno dele e não se sentem implicados com isso. E racionalizam, inclusive, o sofrimento, dizendo: ele fez por merecer. Tudo bem, aconteceu com ele, que bom que aconteceu com ele, não aconteceu comigo. Antes ele do que eu. Olha que pena que ele está sofrendo, mas olha, eu não tenho nada com isso, ele que se resolva por lá. Ele que trabalhe, ele que estude, ele que procure os seus caminhos. O problema é dele, o problema não é meu. Essa filosofia é uma filosofia muito perversa e tem uma verniz assim de verdade, não é? Tem uma verniz assim tão estranha, tão nublado assim, que diz: olha, tudo bem, eu não vou entrar no seu espaço, eu não vou invadir a sua privacidade, eu não quero envolver com você, eu não tenho nada a ver com você. Parece que é respeitoso, não parece? Parece que você está respeitando o espaço da pessoa, mas por trás dessa verniz esconde um coração egoísta. Um coração de uma pessoa insensível mesmo. Eu não vou bater na porta do meu vizinho, que eu sei que ele está sofrendo, porque eu não quero incomodá-lo. Eu não vou sentar com meu irmão e perguntar se a conta de água está paga, porque eu não quero entrar na privacidade dele. A gente tem já todos os argumentos, né? Mas, na verdade, nós fazemos isso porque nós não queremos pagar a conta, muitas vezes. Eu tenho um amigo que uma vez me chamou a atenção uma coisa, falou: Pedro, você já reparou como é que a gente se aproxima das pessoas e como nós perguntamos para as pessoas assim, nos cumprimentos, a gente sempre pergunta assim: tudo bem com você? Eu falei: mas é assim que a gente pergunta. Ele falou: pois é, rapaz, mas isso está me incomodando, porque parece que a gente está induzindo a resposta, não parece? Porque quando a gente pergunta para a pessoa assim: tudo bem com você?
dificilmente a pessoa vai responder, não, está tudo mal. Parece que a resposta automática aí hoje é tudo bem. E é a resposta que nós comodamente queremos ouvir. Aí ele me falou, Pedro, sabe como é que eu estou perguntando agora? Estou perguntando assim, como é que vai você? Como você está? Porque você abre espaço para a pessoa dizer que está tudo bem, mas você também abre espaço para a pessoa sentar com você e chorar. E aqui Jesus vai dizer que essas pessoas não entenderam o reino de Deus e não acertaram com o caminho da vida eterna. Mas Jesus então vai apresentar essa terceira figura que nós já falamos dela, que é a figura do bom samaritano. E o texto é muito claro quando Jesus diz que esse homem passando pelo mesmo caminho, ele viu esse homem. Eu imagino que ele tenha ouvido o gemido desse homem e se compadeceu dele. A filosofia do bom samaritano é diametralmente oposta a essas filosofias que nós já apresentamos aqui. Porque o que o bom samaritano vai pensar é o seguinte, que tudo que é meu é também seu. O salteador vai pensar, tudo que é seu é meu. O levita e o sacerdote vai pensar, o que é seu, o que é meu é meu. Mas o bom samaritano vai dizer, tudo que é meu, agora também é seu. Ou seja, tudo aquilo que Deus me deu e me presenteou, pela sua livre graça, também agora é seu. É para você. É aquilo que nós estamos falando aqui na igreja, irmãos. Generosidade. Generosidade. É você abrir as ricas bênçãos que Deus tem dado a você e não reter nenhuma delas. É poder dar com alegria. É poder dizer, se Deus está me dando, é porque Ele quer dar a você também. Porque se Deus está me presenteando e derramando as suas ricas bênçãos sobre mim, é sinal de que eu também devo fazer a mesma coisa. Foi Billy Graham que disse, ele disse o seguinte, aqueles que não sentem misericórdia do seu próximo, é sinal de que não foram alcançados pela misericórdia de Deus. Ou seja, aqueles que não abençoam o seu próximo, é sinal que não reconhecem que já foram alcançados pelas bênçãos de Deus. Ou seja, nós só podemos dar aquilo que nós temos consciência que nós já recebemos, irmãos. E as implicações dessa parábola, então, para nós, é o seguinte, o chamado de Deus para nós é que nós imitemos esse bom samaritano. E que a gente saia dos nossos quadrados, das nossas caixinhas de ovo tão protegidas, né? Que a gente tenha a coragem de extrapolar tudo isso, de quebrar tudo isso, quebrar a indiferença, quebrar o utilitarismo, porque nesse mundo, irmãos, não é quanto mais você tem, melhor você é. Nesse mundo é quanto mais você dá, você se sente realizado porque você dá, e não porque você retém. Porque o Deus que criou esse mundo é o Deus que dá, é o Deus que extrapola. O amor de Deus sempre transborda. Deus sempre é generoso. Deus sempre vai além. Ao ponto de João dizer, Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar o que Ele tinha de melhor. E assim como Deus nos deu Jesus, nesse ato extravagante de amor e de generosidade, nós também somos chamados a receber das mãos de Deus tudo que Ele nos dá com ação de graça e também agora repartir isso com o nosso semelhante. E não estou falando absolutamente apenas de bens materiais. Estou falando também daqueles bens intangíveis. Nós estamos falando aqui daquela graça que Deus nos dá de assentarmos com o nosso irmão e levar carga com ele. Orar com ele, passar uma noite em claro com ele, permitir que ele fale no seu ouvido até ele se sentir mais leve. É chorar junto com o seu irmão, é emprestar para ele o seu tempo, é levá-lo para a sua casa, fazer um cafezinho com broa, não é assim?
mas deixar que ele se sinta, de fato, guardado ali por Deus através de você. Irmãos, quantas pessoas, inclusive na nossa igreja, estão assim em situação de vulnerabilidade emocional? Estão largados à beira do caminho porque foram destruídas por outras pessoas. Porque não se engane, entre nós, ou muito próximo de nós, existem os ladrões. Existem pessoas que estão espoliando o rebanho. Existem pessoas que estão ferindo o rebanho de Jesus. Ou então, os nossos familiares. Pessoas que são feridas o tempo todo, porque essa vida fere demais. Esse mundo, ele é hostil, gente. Existem muitas pessoas que pensam apenas em si mesmas, estão ensimesmadas, estão voltadas para dentro de si, e elas não hesitam um segundo para fazer o mal ao próximo, se aquilo vai beneficiá-lo. E nós somos feridos por essas pessoas. E a resposta que nós devemos dessas pessoas não é a resposta do religioso. Não interferimos na realidade da pessoa, mas a resposta que nós somos chamados por Deus a dar a esse mundo é a resposta do bom samaritano. É a resposta da misericórdia. É a resposta da generosidade de Deus, que se manifesta de formas sempre práticas. Porque o amor é sempre prática. Amor jamais é falação. Amor é ação. Amor é serviço. Mas permitam encerrar com uma outra visão sobre esse texto. Como eu disse, eu acho que você já ouviu muito essa parábola, e tudo que eu falei aqui não é muita novidade para a maioria dos irmãos. Mas tem algo nessa parábola que me chama a atenção, eu gostaria de compartilhar ainda um pouco mais com os irmãos. É sobre a identidade dessa pessoa caída à beira do caminho. Jesus chamou aqui de próximo. Quem é o próximo? O texto não diz absolutamente nada sobre essa pessoa. Você já parou para pensar nisso? Ele fala dos ladrões, ele fala do levita, do sacerdote, ele fala do bom samaritano, mas nós sabemos apenas dessa pessoa que ela foi roubada. Mas nós não sabemos quem essa pessoa é. Isso para mim é fantástico, gente. Isso é fantástico. Porque é justamente essa a intenção de Jesus. É não fazer acepção de pessoas. Todo mundo pode ser o seu próximo. Não há restrição. E não há nenhum senão aqui na parábola de Jesus que nos faça delimitar a natureza desse próximo. O próximo é todo mundo. Então não há aqui diferença racial, não há aqui uma diferença econômica, religiosa. Seu próximo pode ser evangélico, pode ser não evangélico, pode ser um bandista, pode ser um espírita, pode ser qualquer pessoa. Mas olha que coisa mais interessante. Porque talvez quando a gente ouve essa parábola do bom samaritano, a gente fica assim bastante revoltado com esses ladrões. A gente fala, nossa, como tem pessoas que têm coragem de fazer o mal para o seu semelhante, não é? E de fazer esse assalto aqui, deixar essa pessoa dessa forma. Que pessoas ruins são essas? Ou então, às vezes, a gente racionaliza também em relação ao levita e ao sacerdote, dizendo, olha, mas essas pessoas são insensíveis demais, parece que a alma leprosou, não é? Está cheia de lepra, que insensibilidade é essa? A gente precisa ser mais humano, a gente precisa ser mais solidário. A gente fica revoltado quando ouve uma parábola assim, não é? Porque a gente pressupõe, pelo menos essa leitura inicial que a gente faz, né? A gente pressupõe que essa pessoa deixada à beira do caminho é uma vítima da vida. É alguém que não merecia estar ali naquele lugar. Que não merecia estar caído à beira do caminho. E é por isso que a gente, em algum sentido, a gente se identifica com o bom samaritano e fica revoltado com a atitude dos ladrões e do sacerdote e do levita. Mas agora, irmãos, como Jesus abriu o espaço para a gente fazer as nossas divagações aqui sobre a natureza dessa pessoa, se é uma pessoa boa de fato, isso gera em nós uma comoção, né? E a gente fala, puxa vida, a pessoa está ali, é vítima, a gente precisa socorrer essa pessoa, e eu vou cuidar de fato dessa pessoa.
Mas suponhamos que não. Você parou para pensar nisso? Suponhamos que essa pessoa que foi assaltada por esses ladrões, ela mereceu receber justamente aquilo que ela recebeu? Talvez esses ladrões fizeram essa emboscada com essa pessoa, mas porque já conhecia essa pessoa e essa pessoa era má? Já pararam para pensar nisso? E eles tiraram toda a roupa dessa pessoa, talvez em forma de pagamento, porque essa pessoa havia assaltado todo mundo também. Quem sabe era um ladrão também? Quem sabe era um salteador também? Gente ruim. E estava caído ali na beira do caminho, porque já tinha feito isso também com outras pessoas. A coisa começa a mudar de figura. E quem sabe os levitas e os sacerdotes passaram por ali, e quando viram aquela pessoa, porque o texto diz que eles viram, e eles falam, eu conheço. Eu sei quem é, esse é o... Tem algum João aqui? Não, né? Esse é o João. Mas o João é gente ruim, gente de pior qualidade. Nunca me ajudou, nunca fez o bem para ninguém, não faz o bem nem para os seus parentes. Não vai ser eu que vou fazer o bem para ele, deixa ele agora sofrer. Está recebendo o que está merecendo. Já parou para pensar nisso? Sendo assim, sendo essa pessoa que está jogada à beira do caminho, uma pessoa radicalmente maligna, uma pessoa que faz o mal às pessoas, agora fica muito mais escandalosa essa mensagem de Jesus para nós. Fica muito mais difícil ser um bom samaritano. Porque é fácil você fazer o bem às pessoas boas. É fácil você amar as pessoas que são amáveis. É fácil você acolher com generosidade, com graça, as pessoas que acolhem com generosidade e com graça. É ou não é? É fácil você fazer o bem às pessoas que fazem bem também. Mas agora Jesus é radical. Porque, notem mais uma vez, irmãos, o que está em jogo aqui é se nós entendemos o que significa a vida eterna. O que nós fazemos para herdar a vida eterna. E, mais uma vez, o que está em jogo aqui é quem é o nosso próximo, para que nós possamos amá-lo da mesma forma que Deus ama. E as coisas colocadas nesses termos, aí realmente esse convite de Jesus, ou essa ordem de Jesus, se torna altamente espinhoso e indigesto para nós. E o que Jesus nos pede aqui, ou nos ordena aqui, é que nós devemos fazer o bem aos nossos inimigos. Nós devemos fazer o bem às pessoas que nos roubam. Esse homem talvez já tenha saqueado outras pessoas, mas Jesus está dizendo, se você vê-lo em situação de vulnerabilidade, você tem que amá-lo. Você não pode fingir que não está vendo. E para fazer isso implica, irmãos, uma mudança do nosso interior, porque você só pode fazer isso se você de fato amar essa pessoa. Se você de fato ter a graça de Deus de perdoar essa pessoa. Porque, meus irmãos, o cristianismo não é apenas você não fazer o mal, mas é você fazer o bem àquele que te fez mal. É você pagar o mal que você recebeu com bem. É você perdoar. É você não ter mágoa e rancor no seu coração, ao ponto daquela pessoa bater na sua porta, você abrir a porta e dar o novilho cevado para ela. E abrir a sua carteira e pagar a conta de luz dela. Aqui está, meus irmãos, o grande desafio de Deus para nós. Ainda respirando um pouquinho desse ar do Natal, eu penso que o desejo de Deus é que nós entendamos da maneira mais radical possível o que significa o amor de Deus por nós. Porque nós não devemos nos esquecer disso. Deus nos amou sendo nós ainda inimigos da sua cruz, inimigos do seu Filho. Deus nos amou nos nossos delitos e nos nossos pecados. Assim também, com essa mesma radicalidade, nós devemos amar.
E porque o amor sempre transborda e sempre é radical e sempre é extravagante. Esse bom samaritano não apenas fez o que deveria ser feito, mas ele foi além. O texto diz que ele cuidou desse homem, cuidou das suas feridas, colocou esse homem numa hospedaria e deu ali 2 moedas de prata, 2 denários, 2 dias de trabalho, dizendo: cuida dele para mim. E eu vou voltar, vou passar por aqui. E se você tiver gasto mais com ele, eu vou pagar tudo. Irmãos, o amor de Deus, que deve nos constranger, ele sempre vai além. Ele sempre faz mais. Não é apenas perdoar no seu coração, é agora agir de acordo com esse perdão. É ser generoso. É andar a segunda milha. É não apenas não fazer o mal, mas é desejar profundamente o bem daquela pessoa e cooperar para que aquela pessoa seja abençoada. Que Deus nos ajude com essa palavra, meus irmãos. E que o Espírito Santo do Senhor possa visitar o nosso coração nessa noite. Para que a gente, de fato, esteja caminhando para a vida eterna. Eu penso que não herdarão o reino de Deus as pessoas, não apenas que fazem o mal ao seu semelhante, mas as pessoas que não perdoam. As pessoas que desejam se vingar. As pessoas que se alegram com o mal na vida dos seus inimigos. Irmãos, crente não tem inimigos. Nós não temos inimigos. Nós não podemos deixar que o nosso coração seja tomado por revanchismo. Isso não procede do Pai. A nossa pátria está nos céus e nos céus não há mágoa, não há rancor, não há vingança. A mensagem do reino de Deus é a mensagem da graça e do perdão. É a mensagem da reconciliação. A mensagem que nós temos aprendido aqui na nossa igreja. A mensagem da generosidade. Portanto, perdoe sempre. Perdoe sempre. Perdoe sempre. Quando as pessoas precisarem de você, ajude sempre. Ajude sempre. Ajude sempre. Se alegre com a justiça. Não se alegre com o mal. Seja um filho de Deus de verdade. Ame o seu próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas, é verdade. Mas não se esqueça, você deve amar o seu próximo como a você mesmo. Isso se resume a lei e os profetas. Vamos orar, irmãos, por isso? Se Deus falou no seu coração, olha aí, você e Deus, peça a Ele para que te sonde. Deixe que essa palavra fale contra você. Deus quer falar é com você, meu irmão. É com você, minha irmã. Deus quer converter o seu coração. Deus quer libertar você da prisão. Deus quer que você perdoe. Deus quer que você se pareça com Ele. Deus quer limpar a mágoa do seu coração. Deus quer que você ame o seu próximo como você ama você mesmo. Deus quer que você faça o bem. Deus quer que você veja o seu semelhante, você ouça o seu semelhante, você se compadeça do seu semelhante, independente do quem seja essa pessoa. É o seu próximo. É um ser criado à imagem e semelhança de Deus. O Senhor nos chama, irmãos, a sermos, assim como o bom samaritano, radicalmente parecidos com Cristo. Radicalmente parecidos com Cristo. Essa é a nossa vocação, esse é o desejo do Pai. Oremos por isso.
Senhor, estamos na sua presença, fomos expostos à tua palavra nessa noite. Ó Senhor, e a tua palavra é o nosso espelho, porque assim como o espelho reflete as nossas imperfeições exteriores, assim também a tua palavra reflete as nossas imperfeições interiores. A sua palavra, Deus, nessa noite falou contra nós, e nós fomos chamados, ó Deus, para um novo nível de relacionamento contigo e com o nosso próximo. Porque é impossível, Senhor, segundo a teologia de Jesus, é impossível amar o Senhor acima de todas as coisas, sem amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus, nós te pedimos que o teu Espírito possa revolucionar os nossos relacionamentos. Ó Deus, muitas vezes a gente deseja que o mundo mude para que a gente possa mudar também. Mas nós somos chamados para que a mudança comece a partir do nosso interior. Mudança dinamizada pelo teu próprio Espírito, Senhor, para que nós possamos mudar, para que de alguma forma o nosso testemunho, o nosso amor possa mudar e tocar a vida das pessoas à nossa volta. Ó Deus, livra-nos de um coração tão egoísta, Senhor, como o dos ladrões, o dos salteadores. Ó Deus, o nosso próximo é o nosso irmão e não um instrumento, Senhor. Lembre-nos sempre disso, para que os nossos relacionamentos não estejam baseados na troca, Senhor, e nos investimentos, mas esteja baseado na noção de que nós somos um só, ó Deus. Ajude-nos também, ó Deus, a nos envolvermos com o nosso semelhante. Tira de nós toda insensibilidade na nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, que não sejamos covardes e nem apáticos diante do sofrimento dos nossos irmãos, do nosso próximo, mas ajuda-nos, Senhor, a nos envolvermos. Ó Deus, que o nosso próximo não seja invisível para nós, que os nossos ouvidos não estejam surdos, ó Deus, ao clamor do nosso semelhante, Pai. Seja o clamor de qualquer natureza, que nós estejamos prontos a te obedecer, assim como o bom samaritano fez, Senhor. Ajuda-nos a dar tudo que nós temos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos dos nossos tesouros, Senhor. No nome de Jesus, Mas que, sobretudo, ó Deus, o nosso próximo, seja quem for, possa ver em nós a própria imagem do seu Filho. Ó Deus, cura-nos a partir do nosso interior, limpa a nossa alma. Ó Deus, limpa-nos de toda mágoa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, quantos irmãos estão presos ao passado? Quantos irmãos, ó Deus, que muitas vezes levantam as mãos em adoração ao Senhor, desejam o mal ao seu semelhante. Ó Deus, seja um parente, seja um amigo, seja alguém que o magoou, Senhor, que é incapaz de fazer o mal, mas é incapaz de fazer o bem. Ó Deus, muda isso em nós, que o teu Espírito possa nos libertar das nossas cadeias, Senhor, para que possamos perdoar, para que possamos ser lavados das nossas mágoas, ó Deus, no nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor nos perdoou, que também possamos perdoar o nosso semelhante, Pai, e mais do que isso, que possamos ir além, que possamos fazer generosamente mais do que deveríamos fazer, Senhor, porque o amor sempre nos manda além, ó Deus, nos ajuda a te obedecer, nos ajuda a sermos parecidos contigo, Pai. Faça isso para a sua própria glória, Deus. Faça isso, Senhor, porque nosso desejo é nos parecermos contigo. Faça isso, Senhor, por meio do teu Espírito que habita em nós. Queremos
Queremos nos parecer contigo, Senhor. Faça isso em nós. Assim oramos. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do teu Santo Espírito seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Quero agradecer mais uma vez a presença dos irmãos que nos visitam. Estou vendo ali, vou tentar lembrar o nome, é o Robert, a Tatiana, eu sei que ele tem o Kennedy, Caio, não é isso? O Enzo e a Cora. É isso? Lembrei os nomes? Muito bem, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Estou vendo aqui o marido da Silene também, Eduardo. Deus abençoe, Eduardo, seja muito, muito bem-vindo, volte outras vezes. Deixa eu ver mais. Irmão Minadab, querido irmão Minadab está aqui. É só isso, né? Irmãos, oi? Irmã Abigail, sim, mas irmã Abigail não é nem mais visitante, né? Irmã Abigail já é de casa. Ô, irmã Abigail, mas que bom te rever. Deus te abençoe também, ricamente, viu? Irmãos, uma semana cheia da graça. Se você ainda não deu o seu nome para o nosso jantar de final de ano, no dia 31 para o dia 1º, deseja participar conosco, é só me procurar o irmão Eudes ou a irmã Viviane após o culto. Uma semana cheia da graça para todos. Eu não sei se temos cafezinho aí, Dani. Tem cafezinho? Não temos cafezinho hoje, porque senão os irmãos não dormem à noite, não é isso? Então assim, nós vamos embora sem cafezinho, para que os irmãos não tenham insônia. Mas se Deus quiser, nos encontramos então no nosso culto de passagem. Um abraço a todos.